noite, gente. Boa noite. Uma forte oração que está aqui. Que Jesus nos ampare e nos inspire a todos nós, que encontremos nós consolação, inspiração e ânimo, incentivo para nos tornarmos espíritos, seres humanos melhores a partir das reflexões das fontes que beberemos aqui, né? Que temos o amparo dos mentores da casa e do Mestre Jesus e Cristo. Tem um tempo mesmo que a gente não vem aqui e sentia falta, vejo aí rostos conhecidos, queridos, né? Que nos acolheram muito bem aqui nas nossas vindas aqui. A proposta de hoje é a gente refletir, como a gente gosta de dar sempre um né? Sobre o Evangelho. Trouxemos uma passagem que é talvez muito conhecida, o cego de Jericó, todo mundo já ouviu falar? A maioria talvez conheça a passagem. A gente vai tentar extrair o que nos toca algo de aprendizado dessa rica passagem, que está ela nos 3 evangelhos sinóticos chamados, né? Marcos, Lucas e Mateus. João é um pouquinho uma viagem meio doida, maravilhosa, mais transcendente, mais cósmico. Mas Marcos, Lucas e Mateus, via de regra, trazem as mesmas passagens. Eu gosto dessa passagem do de Marcos. Tem uns detalhezinhos que acrescentam na reflexão e a gente traz ele aqui. Vou ler a passagem, meditemos juntos na passagem e depois a gente volta nela passo a passo para extrair algumas reflexões que espero eu que sejam importantes para nós. O pessoal do Instagram também, nosso boa noite. A gente não pretende ter aqui gerar tanto engajamento quanto a Lázaro gera, mas que a gente possa tocar os corações aí. Os poucos corações que nos darão audiência aí. Tem 11 pessoas. Foi eu que entrei. Aí, obrigado. Entra aí, gente, para a gente enganar lá. Quem tiver, pode abrir o celular aí. Tá? Brincadeira. Vamos à passagem. Essa passagem está no Evangelho de Marcos. Em Marcos está no capítulo 10, versículos de 46 a 52. E Marcos relata assim para a gente. Vou ler toda, e aí depois não se preocupe, que a gente volta para a sua mão. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aí fica gritando. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus para e diz então que o chamem, que chamem o cego, e chamam o cego, dizendo: tem bom ânimo, se anima, levanta-te, que ele te chama. E ele então, lançando de si a sua capa, com a qual ele se cobria, levantou-se e foi ter com Jesus, foi ao encontro de Jesus. E aí Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego então responde: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus então pelo caminho. O que vocês acham dessa passagem? Essa passagem é bonita, mas aquele de nós que enxergamos aqui, ou melhor, que percebemos, que entendemos aqui somente Jesus curando um cego, um deficiente visual, aqueles de nós que lemos essa passagem e pensamos que é isso, esses são os verdadeiros cegos. A gente é mais cego que o cego, porque tem um mundo aqui, tem um tesouro nesse texto aqui. Não dá 2 páginas. Eu vi uma irmã lá embaixo falando que uma psicografia, acho que eu usei 4 páginas de uma psicografia de uma comunicação. E não é muita página não, porque às vezes em 4, esses grandes autores têm essa capacidade de síntese, né? Colocar
Talvez as 4 não sejam suficientes ainda, né? Porque tem um mundo para dizer a gente. E os evangelistas, esses textos desses grandes autores, têm a capacidade de concisão de colocar em um versículo uma enormidade de aprendizado, de lição que a gente passa, às vezes, uma existência material inteira e não alcança. Como é aqui? A gente não pretende hoje esgotar essa passagem curta que a gente traz aqui. Vamos aprofundar um pouco mais aquilo que Jesus permite que a gente alcance. Mas tem um desenho aqui que é um arquétipo de um cenário que é comum no Evangelho. O que é que tem aqui? Um espírito, um ser humano, um ser com uma imperfeição, vou colocar assim, imperfeição, uma deficiência, uma dificuldade, uma limitação, é mais correto, uma limitação, desejoso de se aproximar de Jesus e algo atrapalha ele de se aproximar de Jesus. O que é que atrapalha ele? Não é a deficiência visual, que tem um elemento que é também um arquétipo, uma personagem importante no Evangelho, que é multidão. Jesus andava sempre cercado por uma multidão, né? Ele diz, e depois Jesus vai para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, né? O cercava. Bartimeu é filho de Timeu, significa aqui. Bar é filho, né? Do hebraico mesmo. E Timeu é o pai dele. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Bartolomeu, filho de Ptolomeu, o discípulo, né? Então, tem isso. Então, está lá ele assentado junto no caminho, vê que é Jesus, toma conhecimento da passagem de Jesus por ali. Quero ir até Jesus. A multidão diz o quê? Fica quieto. O que é que você quer aí? É um arquétipo isso. Tem algumas outras passagens que vocês conhecem, talvez não se adentraram desse detalhe, mas todo mundo conhece. Se eu disser aqui, todo mundo conhece a passagem de Zaqueu, famosíssima. Qual é o problema? O problema é a limitação de Zaqueu. Zaqueu era baixinho. Aí, então, o cego de Jericó, Bartimeu, insiste, luta contra a resistência da multidão, continua gritando, não desiste, e vence. Vem cá e se aproxima de Jesus. Zaqueu dá os pulos dele também. Deixa eu subir um sicômoro aqui, uma figueira, vou subir uma árvore. Então a gente se vire para se aproximar de Jesus com as nossas limitações, as nossas dificuldades. Tem mais. O paralítico de Cafarnaum, vocês conhecem. Da esteira, sobe onde no telhado, né? Porque ele só queria chegar na fonte. Exatamente. Não é esse ainda, porque sobe no telhado. Esse é o tanto que você olha. Então, e aí esse é bonito também, porque tem uma lição da cooperação, né? Ele deseja ir até Jesus, a multidão atrapalha, e ele conta com o auxílio de 4 amigos, está lá relatado, não sei se está em todos os 3 evangelhos, mas ele sobe no telhado, se vira, e aí então consegue ter contato com Jesus, e aí também consegue encontrar a cura para a limitação dele. Tem uma que é mais simples, a da mulher hemorroísta, a mulher do fluxo de sangue. Tem uma multidão, ela tenta se infiltrar, vai se infiltrar na multidão com a fé fervorosa, que se tocar em Jesus, isso é incrível, né? A gente se esgoelando no magnetismo aqui. Não é nem Jesus, foi no cordão. Na orla da roupa, eu não sei o nome dessa, tem uma peça da roupa que é cheia de detalhe a roupa dos hebreus. Então, é um símbolo. E aí tem nesse símbolo o quê? A pessoa querendo ir, se aproximar, a multidão atrapalhando e que se aproxime de Jesus. Multidão é um elemento. E multidão a gente pode ler também como um dos. Tem uma leitura aqui interessantíssima também. Tem 4 posições onde a gente se situa em relação a Jesus. A Jesus leamos a harmonização com a lei divina, afinidade com a lei divina, com a lei de amor proposta por Jesus. Multidão é Antes da multidão tem a figura, a gente pode estar na posição da multidão, vou explicar já as 4. Mas antes da multidão tem a figura de Satanás, que não é um ser voltado eternamente para o mal. Satanás a gente pode ler, é inimigo, né? Mas Satanás, nessa leitura, a gente pode entender como o momento, o estágio em
que nós estamos nos colocando contra a mensagem de Jesus. Nós somos rivais da mensagem de Jesus. Estamos na posição de Satanás. E no momento que estamos, ora nos alternamos como multidão, ora como Satanás, porque às vezes Pedro, em dado momento, né, foi em Cesareia de Filipe, que ele diz, Jesus pergunta, quem é que você diz que eu sou? Pedro aí, inspiradíssimo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa frase é famosíssima, né? Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou essa forma, mas sim meu Pai que está nos céus. E aí Pedro, felicíssimo. Dá 3 versículos depois, ele fala uma besteira lá, Jesus já está, afasta-te de mim, Satanás, porque ele saiu de uma posição, recuou. E a gente assim sintoniza ora com as forças mais de vibração mais elevada, com os mentores aqui do Centro Fraterno, por exemplo, ora com aqueles nossos, nas nossas desavenças do passado, nos inspirando. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Acolhamos também os irmãos. Mas é isso. Então, Satanás contra. Multidão é aquele que, estou indo aí, curioso ali. Então, esse Jesus aí, esse cara que faz umas curas aí, é um monte de gente, eu estou lá para ver. Então você vai no embalo das pessoas, né? Mas a multidão atrapalha porque, no caso dessas passagens que a gente traz, a multidão é aquela que tenta, e é comum isso, né? Comportamento de manada, de massa. Você tenta manter-se integrar na multidão, você tende a não contrariar a multidão. E aí leemos essa multidão como a multidão das pessoas que nos rodeiam, dos encarnados que nos acompanham, e a multidão também das nossas tendências ainda primitivas, das tendências dos nossos hábitos que trazemos ainda do passado e de agora, que para vencer é difícil, é uma multidão de existências que temos se comportando de uma maneira. Aí Jesus chega e diz assim, você precisa amar seu inimigo. Não sei fazer isso, não sei nem o que é isso aí. A multidão do meu passado é toda confrontando e indo para o combate com o inimigo. Jesus fala isso, não entendi nada, Jesus. A multidão que habita em mim não sabe o que é que você está falando ainda. Assim foi 2 mil anos atrás, assim é hoje. Próximo passo qual é? Na escala aí, discípulo. Satanás, multidão, discípulo. É o que o cego de Jericó, é o que Zaqueu, é o que a mulher hemorroísta, é o que o paralítico de Cafarnaum pretendem se aproximar de Jesus para se tornarem discípulos. Aquele que aprende no contato com o mestre, aquele que se aproxima do mestre não só para curiosidade, não só, é aquele que vai para o centro não só para beber água purificada e tomar paz, mas aquele que vai verdadeiramente para tentar absorver algo e quem sabe se colocar nas fileiras de trabalho, contribuir com o trabalho da casa espírita da maneira como esteja ao alcance. Já está na postura de discípulo, que busca verdadeiramente não fazer o evangelho no lar, por exemplo, como ritual, porque aqui não vou ter influência, eu vou fazer toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu estou fazendo o evangelho no lar. Então minha casa está protegida. É a posição da multidão essa. O discípulo tenta beber das fontes daquela palavra, daqueles ensinamentos e busca tentar se transformar. É uma etapa terceira. A última etapa é o quê? Porque discípulo é uma. Apóstolo é diferente de discípulo. Discípulo está aprendendo. Apóstolo já vai sozinho. Jesus teve 12 discípulos. Os 12 que seguiram Jesus no messianato dele são 12 discípulos. Mas nem todos ali viraram naquela existência apóstolo. Quem não virou apóstolo? Iracema já é apóstolo desde antes de Jesus. Judas desencarnou, né, antes de virar apóstolo, porque Judas não chegou mais tarde, ele 15 séculos depois mais ou menos, ele tem encarnação que fala, se coloca como discípulo já, discípula no caso, né? Mas, aí é outra história. Mas ele tem um apóstolo que não foi discípulo direto, que é um apóstolo famosíssimo, importantíssimo. Paulo, o apóstolo Paulo, não foi discípulo direto de Jesus, mas se tornou. Foi discípulo porque a gente não precisa ver fisicamente para ser discípulo, né? Então a gente pode dizer que sim também, mas só essa introdução, não sei porque eu fiz essa introdução, mas espero que assim curte, porque a gente volta para a passagem agora, mas tem a ver, né? Porque é o desenho, é uma maneira de situar-se na passagem.
Então, pois bem, a multidão nos impõe esse desafio. Você quer se aproximar, tem as suas dificuldades, suas limitações. Eu já não sou muito bom. Quero melhorar, me aproximar de Jesus, beber da fonte. Mas a multidão fica, não vá não, e aí fica quieto, o cego, o pobre do cego. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Fica quieto, velho, para atrapalhar ele. A gente quer vir com o centro espírita. Aí, não, bora jogar um futebol. Vamos fazer. Ver o jogo do Bahia. O jogo do Bahia está liberado. Já comprei briga com metade. Já ganhei uma amiga ali, já foi. Então, tem esse desenho. Pois bem, mas ele insiste, uma das lições dessa passagem, persistamos na dificuldade, nos empecilhos, lutemos contra aquilo que busca por obstáculos à nossa aproximação, à nossa melhoria, né? Respeitando nossos limites, claro, não se violente, mas persistamos um pouco, né? Porque vai ter um momento e Jesus vai ver esse esforço, vai parar e vai dizer, traz aí, traz, cadê? Manda que vem até mim, se aproxima, com a camisa do Bahia, tem que dizer. E assim, pode botar pra cima, pendura aí, tá tranquilo. Então vai ter um momento que Jesus, né, vai enxergar esse esforço. Vai enxergando já, mas vai ter um momento que a gente vai se tornar, digamos, merecedor, as coisas vão fluir, e aí a gente vai ter contato, compreender de fato essa mensagem. Não vai se livrar de passar dificuldades aqui, não é essa a ideia de Jesus não, tá? Sou discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus passaram maus bocados. O próprio Jesus passou maus bocados, porque caiu aqui na terra, não é férias, não é coluna de férias, aqui o bicho pega mesmo. Até ele falou, o mundo tereis aflição. Mas tem de bom, né? Porque daquele jeito lá que ele venceu o mundo, não é se livrando de nada. Mas ele venceu o mundo. Venceu o mundo, mas de como? Você quer vencer o mundo com beleza? Não, mas é isso. Mas ele já era espírito de luz, né? É essa desculpa mesmo. Jesus é Jesus. Tem um bocado de multidão na frente. Mas é isso mesmo. E aí, então Jesus chama. E ele diz, chama, é assim, a gente se esforçando. Aí Jesus diz, Pai, pede que chame ele. Quem é que nos chama para Jesus? Os intermediários entre nós e ele. A gente pode se dirigir diretamente a Jesus, não tem problema nenhum, ele está aqui. Agora a gente pode dizer que Jesus está aqui, mas na leitura, os intermédios do seu flecha ligeira, os mentores da casa vão dizer, Iracema, tenha bom ânimo. Jesus está te chamando. Chamado desse, você vai, Iracema? Você vai, Iracema, você levanta, você se anima. Anima, Iracema. Jesus está te chamando. Já chamou, né? Essa altura está tudo certo. Deixa eu botar com esse chamado. 24 anos atrás teve esse chamado aí. Então, detalhe, aí o primeiro ponto que a gente quer trazer, o primeiro versículo que a gente quer mergulhar com um pouco mais de profundidade. E ele, o cego, recebendo o chamado, se anima, quase que enxerga já, lança de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e foi ao contato de Jesus. Recomendo não ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, aí pega de Gênesis até Apocalipse, lê, e a gente, um texto doido, um texto tão. É difícil ler. Já pararam, quem já tentou ler a Bíblia, sério? É difícil. Cara, muito difícil. Desafiador, difícil. É desafiador, tá no meio. Pensa que entendeu, é outra. Aquele começo mesmo ali afasta a gente, né? A árvore genealógica, todo negócio. Recomendo eu, não desistam de buscar se relacionar com o texto bíblico, porque sim, espírita deve estudar a Bíblia, inclusive o Velho Testamento. Eu gosto de focar mais no Evangelho, mas deveria focar também. Para entender o Evangelho tem que ter algum conhecimento do Velho Testamento. Mas como a gente não teoricamente tem que conhecer grego, hebraico, mas a gente
não dá tempo essa vida ainda, porque é muito livro espírita para ler, ainda ficar estudando. Deixa para Haroldo ensinar a gente, Haroldo, Rivaldo. Então a gente tem professores, né, com os quais a gente pode contar. E aí o que é que eu ia falar? Recomendo pegar uma passagem dessa, a passagem do servo de Jericó, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, uma parábola de Jesus, mergulha nela, passa um mês tentando entender. Fica top, fica melhor que novela. É um mês mesmo. Novela ninguém assiste novela. Hã? Não, um mês para começar, depois volta de novo. E aí tem um recurso que é maravilhoso. Você já ouviu falar de um tal de Emmanuel aí? Já ouviu falar, Emmanuel? Emmanuel pega um versículo e joga na cara da gente, assim, é uma reflexão profundíssima. Acho interessante, na série Fonte Viva, vocês devem conhecer, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Tem Palavra de Vida Eterna, é um monte de livro que Emmanuel pega um versículo e destrincha pra gente. Ele já fazia isso, a gente vê ele encarnado com o Padre Damiano, em uma obra que quem não leu, leia. Renúncia. É dele mesmo. Todo mundo já. Padre Damiano é ele ali. Ele ensinou um anjo encarnado na época, Alcione. Alcione, o mesmo nome dessa guerra. É devagar, né? Mas ali ele não tinha espiritismo, mas já tinha evangelho no lar. Evangelho no lar, qual é o primeiro evangelho no lar? É onde? Quando inaugura o evangelho no lar? Não vão saber não, é? Cafarnaum, o evangelho vivo lá na casa de Simão Pedro já começava ali. Então, para o hábito a gente abraçou, é muito bom, mas isso é muito antes do espiritismo. Então, pois bem, a gente vê em Renúncia Alcione dando essa orientação. Aprendi quando ela está numa casa de uma família, a história é uma família do pai dela, do pai biológico, ela está lá numa abnegação incrível. Ele tem que ler esse livro, tá? A Renúncia, os romances de Emmanuel são iluminam. Então, Alcione está lá e a família pega e lê como a gente lê. Lê 5 páginas de vez, não é Evangelho nada. Não. Eu aprendi com o Padre Damiano, meu orientador, que é um versículo. Às vezes a gente fica 2, 3 semanas em um versículo, meditando sobre o versículo, porque eu vou tentar lembrar a frase que ela fala, que eu não estava programado para trazer essa passagem, mas ela fala assim: o Evangelho é um vasto caminho ascensional que, para ser percorrido, precisa ser conhecido, refletido, meditado e sentido com profundidade. Então, cada versículo, cada passagem, cada fala, cada expressão, cada detalhe do texto, a geografia do Evangelho, Jericó, onde está localizado Jericó, tem tudo um símbolo. E é uma riqueza que a gente não esgota nunca. E ele diz assim, aí essa parte, esse versículo: e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então o cego lança de si sua capa e vai ao contato de Jesus. No capítulo 98 de Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai pegar essa passagem de Marcos e vai dizer assim. Ele diz assim: o Evangelho de Marcos apresenta uma interessante notícia sobre a cura do cego de Jericó, Bartimeu. Para receber a bênção da divina aproximação, para receber a bênção de poder, de ter a permissão de se aproximar de Jesus, lança fora de si a sua capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Emmanuel diz assim: não está nisso aí, precioso símbolo, porque assim, não é só uma pessoa, um cego levantando, lançando a capa. Tem um símbolo, tem uma lição. Pode ter, né, se a gente olhar com profundidade. O que é que a gente bem tem aqui no mundo material, se não capa? A gente chama também verniz. Vocês não acham que eu sou isso aqui, essa voz doce e mansa, falando de Evangelho? Tá bom, esse menino é maravilhoso. Toda hora. Não se passa, não se engane, não. Eu dei 2 gritos de minha mulher, a gente sair cá, porque eu falei um pouquinho mais alto, já ia bravo. Então a gente não é essa luz. Eu estava falando na mediúnica doutrinando, a gente tem
o estudo sobre o Evangelho lá na Casa Espírita, durante, o pessoal está esperando para ser atendido na desobsessão, aí eu me peguei e falei assim, rapaz, na desobsessão, na doutrina do Espírito, na mediúnica, meu irmão, não é bem assim, perdoe, e fala manso, eu não sou nada disso, velho. Eu sou um golpista, bicho. Eu sou uma farsa. Não, quero dizer que tô, né? Então, isso é o que? Se não capa, máscara, né, verniz. Então, tem uma lição profunda aí. Emmanuel diz: raros são os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas e é imprescindível atender à movimentação do século. Isso não é mentira, porque convém que a gente não... Porque tem gente que também é bruto em qualquer lugar e é de qualquer jeito em qualquer lugar, com a desculpa de ser autêntico. Não, você é mal educado. Também, né? Porque tem isso, né? Não pode ir para o extremo também. Não, eu sou verdadeiro, me despido da minha capa. E aí é um pedaço de cavalo. Ignorante, mas, né? Não, eu sou como eu sou. Não se adere, porque aqui eu me comporto aqui como me comporto como baba no futebol de domingo. Não convém que assim seja, né? Porque a gente vive em sociedade, precisa se adequar. Mas agora eu segue refletindo assim. Entretanto, tá ok, esse argumento é ok. Ter uma postura adequada de acordo com o ambiente, né? Até que a gente possa ser nós mesmos em qualquer ambiente que seja e que a gente não vai ferir a condução e a liturgia de nenhum ambiente, vai ser respeitoso. Emmanuel diz assim, só que, gente, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus, se aproximar verdadeiramente, se aproximar de Jesus, para a recepção de benefícios duradouros, não... Benefício duradouro é uma cura de uma deficiência visual? Né? É transitório. Eu não sei se você sabe. Jesus, entre aspas, ressuscitou Lázaro, né? Incrível. Kardec explica, né? Que não entende como ressurreição, mas suponhamos que seja uma ressurreição. Ressuscitou. Vou dar uma notícia chocante. Sabe o que aconteceu depois? Lázaro morreu de novo. Porque não é duradouro. Lázaro desencarnou de novo, ressuscitou. Né? Na verdade, ele tinha catalepsia. Não, deixa eu pegar o símbolo da morte e ressurreição aqui, só que dá uma ilustração. Mas é verdade, lá em A Gênesis a gente vê Kardec levantando essa teoria. Kardec levanta a teoria. Não tem como dizer, né? Eu entendo que assim seja realmente. Porque a gente não crê que um corpo que perdeu a vida possa retomá-la. No Espiritismo a gente não entende dessa maneira, nem Jesus assim foi, tá? Mas aí dá outro mundo, pode ser outra palestra. Porque o pessoal está precisando estudar, que eu não sei falar meia hora sobre isso aí não, agora. Mas, então convém que a gente se dispa, se na sociedade a gente precisa vestir as máscaras, os vernizes, em respeito ao ambiente, a gente não pode ainda ser o que somos nós mesmos, mas quer se aproximar de Jesus, convém que a gente lance fora de nós as capas ou a capa que a gente veste no mundo, do mundo transitório, os vernizes, e se apresente ao Senhor, Emmanuel diz assim, tal qual é. Se apresente como você é. Imagine, vou fazer uma prece a Jesus, cheio de enganação. Na mediúnica, ok, mostro aquilo que eu quero ser, mas não sou ainda. Mas para Jesus, não tem negócio disso. A gente vai, Senhor, vós sabeis das minhas dificuldades, e aí, lamúria, lamentação. Jesus, a conversa tem que ser franca, como a gente vai. Jesus senta aqui, não está vendo para mim. Não estou acertando, estou tentando, está difícil. E se abre. A gente tem um exercício que a gente não misturemos uma coisa com a outra, mas é um exercício similar. Terapia. A gente, você paga, não é barato, né? Para alguns, terapia, você paga caro para ficar enganando a psicóloga. Preservado, está perdendo tempo, meu irmão.
dinheiro, tempo, o seu tempo dela, você se enganando, não vai chegar a lugar nenhum. Se você verdadeiramente deseja se ajudar, ser ajudável, tira a máscara, não convém, cheio de capa ali, fazendo uma pose. Tem um outro, sim, que a gente faz atrás das coisas do dia a dia. Eu trabalhei numa empresa, isso, ninguém me conhece aqui da empresa que eu trabalho, mas eu posso estar expondo o dono, não convém. Mas ele era bom comercialmente, mas tinha uma dificuldade, vou colocar assim, administrativa. E aí ele, né, de administrar a gestão financeira e administrativa mesmo. Aí ele chama a consultoria do Sebrae. Agora vai. A gente botou fé. O que ele fez? O quê? Vendendo uma ilusão que não fazia nada. Quando você falou aí, sabe o que aconteceu? A empresa quebrou. A gente vai quebrar a cara se a gente for fazer prece para Jesus, mostrando a Jesus o que não somos. Não convém ter que se despir. Se mostre tal qual é. A manutenção das falsas aparências diante dos cristos ou dos seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Quem é que necessita? Nós, servos de Jericó que somos. Complica, porque tem a primeira bem-aventurança é o quê? Fala sobre o quê? Qual é a essência? Bem-aventurados os pobres de espírito, que significa o quê? Os humildes. Primeira coisa para se aproximar de Jesus é a base sobre a qual, os alicerces sobre os quais serão edificados todas as suas outras virtudes. O alicerce é a humildade. Então não posso querer construir e me aproximar de Jesus sem antes desenvolver, quer dizer, Jesus ajuda a gente a desenvolver mais, né? Mas a primeira coisa é me despir de máscara igual. Jesus, sou isso aí, você me conhece melhor do que eu mesmo. Me ajude aí, Valente. E dessa força aí que o bicho está difícil, mas eu não fico. E aí, quando a gente se veste de máscara, aí tudo é culpa do outro, porque eu estou assim, eu fiz errado, mas foi fulano, foi Beltrano, foi Iracema que não me tratou bem. E aí, meu irmão, fica você lamentando, Jesus olhando, sabe de tudo, Jesus vai dizer que não adianta muito, não ajuda. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Você, eu aqui, Espírito. Né? Esse é um. E rico, né? Um detalhezinho, qualquer irmã faz, né? E aí, avancemos na passagem, que é divino. Lança de si a sua capa. Agora, para mim, vem o ápice. Diga aí, meu irmão. É que passou no lugar dele. Ele diz aqui, aí pronto, ele então desce, joga, lança a capa fora de si e vai ao corpo de Jesus. Aí é brincadeira agora, Jesus. Não entendi muito Jesus, não. Jesus faz assim. O cego se aproxima. Jesus diz assim: o que queres que eu faça? O captado. Jesus, o cara é cego, meu irmão. É que o cego vai querer, né? Né? O que queres que eu faça? É claro, é óbvio o que ele vai pedir, né, na nossa compreensão. Mas tem um cuidado. Podia pedir, que era podia, né? Mas inclusive tem uma acho que é uma anedota, né? Diz que Jesus, muito compadecido com a situação do SUS, da espera nos atendimentos públicos de saúde aqui do nosso país, né? E aí Jesus compadecido diz: eu vou descer lá e vou atuar como médico. Aí entra um coxo, uma pessoa com deficiência, né? Na fila entra. Jesus entrou, Jesus viu, o pufo curou. Aí sai, meio com a cara fechada, e aí assim, ficou a burburinho, que é o médico novo, né? E o pessoal na fila pergunta: e aí, esse médico novo é bom mesmo? Rapaz, não gostei não. Não perguntou o que eu tinha, não conversou comigo, só me curou e me mandou embora. Porque a gente tem essa carência. Minha esposa é assim. Gostei dessa ginecologia, gostei desse médico. Conversa, pergunta, investiga tudo. Você vai com o médico, não é psicólogo não, né? O médico veio identificar aí. Tem essa cara, mas é bom também, né? Então Jesus, no caso, aprendeu, e quando foi lá com o cego de Jericó, ele disse: ó,
que é que você quer? Agora perguntar para saber o que é que a pessoa quer, como fazer sem ter demanda, né? Mas Jesus pergunta: que queres que eu faça? E o servo lhe diz: mestre, que eu veja. Isso eu acho que é a maior resposta do Evangelho. Eu não tenho palavra para dizer, não. Eu deveria ter, porque é palestra aqui, mas eu não tenho palavra, não. Eu vou remover de novo. É incrível isso aqui. Vamos ver o que a Emmanuel diz. A gente bebe de novo. É Caminho, Verdade e Vida, alguns capítulos anteriores, capítulo 4 e 44. Aí é o cego de Jericó, o título, tá? Porque Emmanuel, inclusive, reflete, né, que é uma das grandes figuras, um dos grandes símbolos de ensinamento, dos ensinamentos evangélicos. Isso é uma riqueza, de verdade. Espero que a gente saia daqui e vá ler os 3 evangelhos e comece a meditar e pesquise Emmanuel, porque isso aqui é uma loucura. Informa-nos a narrativa que o cego andava pelo caminho, mendigando, né, pedindo. E aí, sentindo a aproximação de Jesus, ele se coloca a gritar. Irritam-se os populares, a multidão, não reflete, em face de tão insistentes rogativas, e tentam impedi-lo, recomendando que ele se cale, como dissemos. Jesus então ouve a súplica e diz: que queres que eu te faça? Primeira reflexão. Já pensaram nisso aí? Você diante de Jesus dizendo assim, ó: o que é que você quer que eu te faça? Abriu o mundo na sua frente aqui, ó. O portal de luz que flecha ligeiro, segundo o exemplo, abriu para Jesus abre. Você pode pedir qualquer coisa. O que a gente vai fazer? Jesus, estou com os boletos lá vencendo. Não sei se vou acontecer mesmo. A gente ia pensar logo, né? Aí, saúde. É pouco também, acredite. A irmã aqui pedia saúde. Nem pedir, você sabe. Não sabe pedir, de verdade. A gente, não. Pense num pedido melhor do que o de Bartimeu. Não existe. O detalhe todo é esse. Não existe nada melhor para pedir. Porque não há um cego. A gente tem que ler o Evangelho, mais uma vez, não dá para ler e achar que é um cego sendo curado por Jesus. Você tem que se enxergar ali na passagem. Você tem que entender quem é você ali. Você, parece que eu estou falando. Eu não, né? Estou aqui. Nós precisamos entender quem somos nós na passagem. De que maneira aquela passagem nos toca hoje. Porque não é um acontecimento histórico. Jesus histórico, eu acho maravilhoso. O Jesus histórico é muito importante estudar também, mas é tão vazio. Vazio no sentido, né? Tão menor, que é importante também. Não é um acontecimento histórico registrado em 3 livros que aconteceu 2 mil anos. Não. É uma lição profunda, um ensinamento eterno, porque céus e terras passarão, mas o quê? Essas palavras sobre as quais estamos nos debruçando aqui não passarão jamais. Muito tempo ainda a gente vai meditar. Espíritos em esferas avançadíssimas aqui na Terra, porque sim, aqui na Terra não é todo mundo que nem a gente tem espíritos que habitam esferas lá para cima, que se interpenetram com outros órgãos mais avançados, estudam o que? O Evangelho, de uma maneira mais profunda do que o que a gente está fazendo aqui, mas o Evangelho também. Não é fácil, não. Hã? O Evangelho Não é simples, não. E aí, entender, a gente às vezes até entende, não está falando aqui? Entender é fácil. Agora você bota em Na prática. maioria das vezes a gente lê. Tem isso. E Né? pronto, fechou e acabou, vai embora. Essa é a recomendação. Medita, entende. Então, Emmanuel diz aqui, ó. Então, à frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla. Jesus, pô. Jesus acalmou a tempestade, fez paralítico andar, regenerou na frente assim, uma pessoa com hanseníase, com lepra. O homem faz o que quiser. Aí ele diz assim pra você: você quer o quê? Emmanuel diz: tão ampla, o pedinte sincero só fala assim. Isso ali, né? É sério, é emocionante. Senhor, que eu veja. Emmanuel diz assim: o propósito
desse cego honesto e humilde deveria ser o de todos nós, em todas as circunstâncias da vida. Tudo o que deveríamos querer para nós não é saúde, não é comprar um carro novo, isso também, né? Porque, dizendo assim, de mais importante, não é, eu quero reformar minha casa esse ano. Se Jesus pudesse me dar, seria tão bom. Está pedindo, está com Jesus, está pedindo pouco. O que a gente precisa verdadeiramente é enxergar, é ver, que nós vejamos. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes não, via de regra mesmo, não diz às vezes, não é bonzinho demais. Somos esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. A vida nos chama, o trabalho apela para nós, a luz do conhecimento nos abençoa, quer dizer, ricos de oportunidades somos. Mas o que é que a gente faz? Fica indeciso, se eu vou ou não. Sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Emmanuel diz. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de a gente sentir que o mundo se volta contra nós, né, porque na hora que somos chamados, a gente precisa tomar as decisões, o mundo se volta contra nós, o papel da multidão aí que falamos, né? Induzindo-nos à indiferença. É raro aqueles de nós que sabemos verdadeiramente pedir. E porque é legítimo, tá? Nesse primeiro momento, o que é que via de regra nos traz à casa espírita? As nossas limitações que nos levam a algumas dores. Então a gente vai naquela história, né? Pelo amor, se não for pelo amor, vai pela dor. Via de regra, eu admiro quem passou aí e uma fala, rapaz, não sei o que explica. Pode entrar para ver como é. Eu ia saber querer lá um negócio de centro espírita. Se tivesse tudo bem na minha vida, eu estava curtindo aí, né? No bar, fazendo churrasco, curtindo a vida, eu ia. Precisei passar, tô falando de mim, a vida precisou me dar uns perrengues, é só eu, né? Uns perrenguezinhos, vou ali, pedir ajuda. E viemos. Então, é raro que aí a gente chega pedindo a solução daquele problema imediato nosso, transitório. Uma cura, meu filho está dando trabalho e tal. As dificuldades diversas, assim, cada um tem mais exemplo aqui, né? Cada um tem uma dor diferente e não compara a dor de ninguém com a do outro, né? Mas minha dor aí, porque tem gente que está tudo bem, tá, não, estou vivendo isso, aquilo é outro, você não sabe minha vida. E é uma disputa para ver quem está sofrendo mais. Quem está pior. Para ver quem está pior, é um duelo. Então, não compara, tem uma frase, dor não se compara, se ampara, pronto. Mas porque você não sente o impacto dessa maneira, que o outro para você acha uma besteira, para o outro é um fim do mundo, e respeitemos, né? E aí diz assim, mano, por isso mesmo é muito valiosa a recordação, é valioso demais a gente refletir. Esse pobrezinho, ele diz, mencionado no versículo de Marcos, Mateus e Lucas. Porque não é preciso que a gente compareça a Jesus com uma volumosa bagagem de rogativas, pedindo: o que queres que eu faça? Aí, peraí, Jesus. Aí abre aqui o pergaminho na época, essa lista aqui. Não convém, a gente não precisa de nada disso. Basta lhe peçamos o dom de ver. Olha o que Emmanuel vai profundo agora. Basta que a gente peça, não é a cura da visão, você sabe, né? Física. Basta que a gente peça o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Emmanuel amado esse texto dizendo assim: que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal, conhecida como felicidade, plenitude, né? O que a gente precisa é enxergar em todas as pessoas, fenômenos, acontecimentos ao nosso redor, com amor, com justiça. Enxergar o amor e a justiça por trás de tudo. Porque no fundo é assim que é, né?
o que a gente precisa é, a gente não precisa de nada, precisa enxergar, o que a gente precisaria é enxergar em tudo a justiça divina, a bondade divina, o que a providência divina nos quer ensinar. Porque tem alguma coisa errada na criação? Porque se tiver, Deus é imperfeito. Claro que, do ponto de vista social, do ponto de vista... Não estou dizendo que não existem dificuldades para nós. Mas, se a gente verdadeiramente é espírita e compreende, não só sabe, mas compreende, e não acredita porque Iracema falou que é, mas o Divaldo falou, o Chico falou, o Conselheiro testemunhou, mas compreende os 5 princípios básicos do Espiritismo, que são quais? Deus, imortalidade da alma, obrigado, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, boa, e evolução. O pessoal diz que é pluralidade dos atalhos, mas é evolução. Bem compreendendo esses 5 princípios básicos, internalizando, meditando sobre eles, verdadeiramente a gente vai... faz parte do processo, está tudo bem. Não vai deixar de viver experiências dolorosas, mas vai enxergar nela oportunidades de aprendizado, vai encontrar nisso força. E não convém, também um detalhe, que nós sejamos os apontadores. Está tranquilo, minha irmã, meu irmão. Você não conhece os 5 princípios básicos, não? Uma mãe que viu o filho desencarnar. Ô, minha querida, ele segue existindo em outros planos. Não, filho, cala a boca, dá o ombro para a mãe chorar. Né? Mas isso é uma busca íntima, pessoal. Nós nos dirigamos a esses ensinamentos, a essas lições que aí estão nas palestras, no YouTube, nas obras todas disponíveis para nós, e alcancemos nós, encontremos nessas reflexões, desses ensinamentos, a força necessária para nós enfrentarmos nossas dores. Mas não sejamos aqueles que derramam o Evangelho e Espiritismo no coração doloroso daqueles que chegam buscando socorro, com fome, pedindo ajuda e chorando na casa espírita, porque não sejamos esse tipo de espírito, nem de cristão. Não é o caminho. Mas tudo o que precisamos, aí eu falo agora, eu estou falando que vocês deram as vezes, eu falo. Tudo o que precisamos, no fundo, é enxergar. Ver a beleza em tudo. Ver a harmonia em tudo. Ver, compreender, dizer que Deus é maravilhoso demais. Porque essas grandes lições a gente encontra na natureza. Eu vou pedir socorro a outro espírito agora. Para fechar agora, é de verdade. Respeitando o tempo aí. Tem uma obra chamada Vozes do Grande Além. Já ouviu falar? Vozes do Grande Além. Tem 2 que é concebida da mesma maneira. Não é por Chico Xavier, por espíritos diversos, mas não é psicografada. Curiosamente, não é psicografada. É recebida vozes, via psicofonia. Instruções psicofônicas e vozes do Grande Além. Chico psicografou trocentas obras, né? Tem obra que ele não psicografou. Recebeu também via psicofonia. No Centro Luiz Gonzaga, lá, 2 horas de reunião mediúnica. 15 minutos de evangelho, né? Leitura, aqui padrão também, né? Abertura. 1h30 o pau quebrando. Os espíritos da comunicação. 15 minutos finais. Vinham os espíritos, mentores, seu flecha, encerrar a reunião com a mensagem de ensinamento, grandes lições. E aí a Madre Teresa, Emmanuel, Bezerra de Menezes, e aí está assim, rapaz, o pessoal da reunião dizendo assim, meu irmão, cada coisa linda que a gente ouve aqui, por que a gente precisa registrar isso, né? Anotar, não dava tempo. Carlos Torres Pastorino, do Minuto de Sabedoria, vocês conhecem, o Minuto de Sabedoria a gente conhece, né? Ele disse, Chico, vamos botar um gravador aí, na época era gravador, não tinha celular, bota um gravador aí que a gente começa a gravar. E aí tem essa gravação, inclusive tinha CD, antigamente na época dos Incas, dos Maias, assim, eu ouvia as coisas, áudio não tinha Spotify, era CD, não sei se CD. Um partidista, antigamente, muito antigamente. E aí tem no YouTube hoje algumas gravações, a voz de Chico, é impressionante, mensagens lindas. E esses 2 livros são muito bons, tem mensagens belíssimas. Trago hoje aqui, Lembra-te de Deus, porque fecha bem isso sobre o que a gente precisa ver.
né? O que está aí, belo, bom e perfeito. A gente precisa compreender, na medida do nosso alcance, o que é que Deus está fazendo conosco, a proposta e o projeto divino para nossas existências. Não tem, e tem nossos irmãos protestantes falando, Deus tem um plano de sua vida. Não está nada de todo mundo, né? É belo, mas parece que é uma revelação do céu. Não é, meu irmão, não é de todo mundo, Deus não faz nada à toa. Mas lembra-te de Deus, é um texto, capítulo 51 de Voz do Grande Alei, de Meimei. Não vai dar para ler do Meimei, esposa de Arnaldo Rocha, né? Amigo, irmão de Chico, chamar Chico de. Como é que ele chamava? Não lembro. Mas de um nome bem carinhoso, Doçurinha. Tinha esse bastidor aí. Mas era um grande amigo de Chico, de existências pregressas aí, como o Meimei também. E participa muito, né? Da obra literária de Chico. Meimei diz assim, sobre esse tema: lembra-te de Deus, para a gente fechar. Lembra-te de Deus, para que não esqueças, para que não ouvides, né, a tua alma no labirinto das sombras. O Criador vive e palpita na criação que o reflete. Se a gente observar bem, Deus está exalando o divino de tudo que nos cerca. Os pássaros, a diversidade dos pássaros, a diversidade das flores, a nossa capacidade de criar, pensar, sentir, nosso metabolismo, sistema imunológico funcionando, de respirar, é tudo muito maravilhoso. Então Deus palpita em tudo se a gente tiver olho de ver, como dizia Jesus, né? Gostava de dizer. Quando estiveres feridos pelas farpas do sofrimento, lembra-te de Deus. E aí, olha ao redor, olha a natureza. Ele diz assim: lembra-te de Deus, que em muitas ocasiões socorre a terra seca por intermédio de nuvens tempestuosas. Às vezes, a tempestade vem para molhar, para encharcar um pouco, né? Tirar a secura da terra, que somos nós. A tempestade são o quê? As dores pelas quais a gente vive muitas vezes, né? Quando te sentires revoltado ante as misérias do mundo, lembra-te de Deus, cuja majestade permanece incorruptível no próprio fruto podre, através da semente pura em que a planta se renovará exuberante e vitoriosa. Olha que lindo. Quando a gente estiver revoltado ante as injustiças, ante a conduta de nossos irmãos que a gente já entende que sejam equivocadas, e aí a gente pode dizer que a conduta é equivocada, e dizer: essa conduta eu reprimo, eu não compactuo, jamais querer que o irmão deixe de existir, seja, né? Mas por que a MMA diz assim, ó, lembra-te de Deus nessa hora, porque um fruto podre, um abacate podre, dentro desse abacate podre, você olha para fora da podre, ali tem uma semente, pode virar um abacateiro que alimentará famílias, muitas vezes. Olha que símbolo lindo. Basta a gente ter hora de enxergar na natureza. Minha mãe está convidando, fazendo esse convite, porque vejamos, né, para a gente conseguir enxergar a perfeição divina já nesses símbolos. Lembra-te de Deus, e aí sim, e aprende a não julgar com os olhos físicos que apenas assinaram na terra ligeiras nuances da verdade. Não somos deficientes visuais do ponto de vista físico, mas se a gente só é capaz de aqui na terra enxergar as coisas do ponto de vista dos nossos olhos físicos, nossa visão é bem limitada. Nossa visão é bem limitada. Emmanuel diz assim, é algum texto de fonte viva, não me cobre qual. Aquele que olha as coisas do ponto de vista da matéria só com os olhos físicos, tudo para o que você olha tem duas posições: ou está morto ou está morrendo, ou está apodrecendo ou já está destruído. Quem olha com os olhos físicos. Mas quem consegue ver, como o cego de Jericó pediu para ver, tudo para o que nós olhamos ou está se transformando, que é a matéria, está se transformando, ou está melhorando, que é o que? Nós espíritos. Miserável, está tocando terror.
Matou 3 nessa vida. Jesus está dizendo parabéns. Matou 700 na vida anterior. Porque a gente olha, a pessoa está conteúdo, a pessoa está indo. Era pior. Assim nós também, né? Tudo nos infinitos domínios do universo é transformação incessante para a glória do bem. Basta que vejamos. Em razão disso, o mal é sempre passageiro, é sempre efêmero nevoeiro na exaltação da eterna luz. E toda a sombra, por mais dilatada no espaço e no tempo, não passa de expressão transitória do jogo das aparências. O que é sombra é aparência. As dificuldades são transitórias. Basta que a gente tenha hora de enxergar. E aí, finaliza. Não finaliza, mas a gente encerra aqui com o meu dizendo: não reprovemos assim o solo estéril pela carência que patenteia, o solo podre, o solo infértil. E nem condenes as vísceras cadavéricas que exalam um odor cadáveres. Porque sabe o que é que Deus faz? Quando a gente enxerga um solo infértil e cadáveres, Deus junta os dois e transforma num lindo campo, num lindo berçário de lírios. Porque a partir de duas coisas que a gente entende que sejam ruins, Deus extrai o belo, o bom e o divino. Então, que saibamos enxergar na natureza, enxergar nas circunstâncias diversas das nossas vidas, no companheiro de jornada, nos colegas de casa espírita, do ambiente de trabalho, nos nossos familiares, naqueles que nos imprimem dificuldades, dores, que saibamos enxergar Deus, que saibamos ver o que Jesus deseja que a gente veja e aquilo que ele já via em Saulo, em Maria Madalena, né? Sigamos em paz nessa jornada com essa tradição. Mostrar gratidão a Deus. Deus falando ali. Se você matou, se a pessoa matou 3, falou 600. Uma vez eu tinha um espírito aqui na mediúnica que disse assim: vocês todos, se não estão gostando de vocês, entendam que vocês estão no seu melhor agora. Desde quando você foi criado, você está no seu melhor. Foi isso que você conseguiu até agora. Então, corra para ser cada vez melhor. Porque a doutrina espírita nos ensina isso. Que o espírita sério é aquele que trabalha as suas emoções, né, as suas tendências, para ser cada vez melhor. E é isso que ele estava falando, eu me lembrava. É essa a nossa grande luta. Não é modificar o outro, é modificar nós mesmos. E esse sim é um trabalho mais difícil. Que nos abençoe, Jesus. É um momento do passo. Obrigada, Tio.